Olá, que bom ter você aqui na nossa série A Bíblia para Você. São estudos devocionais das Escrituras Bíblicas para auxiliar eu e você a estudarmos melhor a Palavra de Deus e o melhor, juntos. Então, você é convidado a mergulhar na Palavra de Deus, que você tenha a sua Bíblia ao seu lado, que você tenha um bloco de anotações ao seu lado também, para que você possa anotar aquilo que vai brilhar aos teus olhos, aquilo que Deus vai comunicar ao seu coração. Eu tenho certeza que vamos sair daqui transformados, porque a palavra de Deus causa transformação na nossa vida. Então a Bíblia para você é uma forma de fazer uma leitura do coração, uma leitura devocional dos textos bíblicos, de forma que ela transforme a nossa vida. Não há sentido de nos aproximarmos da palavra de Deus sem experimentarmos transformação, ou seja, ao final de cada um desses vídeos, esses estudos que faremos, nós temos que fazer essa análise, essa sondagem da nossa vida. O que eu aprendi, o que Deus transformou na minha vida e como será o meu viver daqui em diante, transformado, impactado pelas verdades bíblicas. Essa é a Bíblia para você. E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o pastor Leonardo, o pastor Diogo e o pastor Jefferson, e juntos vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, isso mesmo, uma carta linda, uma carta curta, mas muito profunda, com um tema principal sobre alegria. Apesar de Paulo estar enfrentando várias dificuldades aqui na sua vida pessoal, ele ainda fala do regozijo que ele tem na proclamação do Evangelho. Então, eu quero que você realmente prepare-se para isso, eu quero fazer uma oração, porque ao aproximarmos da palavra de Deus, precisamos buscar a inspiração e essa revelação e essa iluminação do Espírito Santo de Deus para que possamos compreender a palavra de Deus. Vamos juntos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter as Escrituras em nossas mãos. Obrigado, Pai, também pelo privilégio que temos de estudar juntos. Pai, que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã, que está aqui agora, com a palavra de Deus aberta também, e que realmente Teu Santo Espírito venha trazendo esse entendimento, não só na mente, mas também no coração, ou seja, que possamos entender a letra, a palavra, mas que possamos colocá-la em prática também, assim como a própria Bíblia fala, que possamos ser homens e mulheres prudentes, que ouvem e praticam a palavra. Pai, traz a Tua graça, a Tua glória, se derrame sobre nós ao lermos os textos bíblicos. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Oramos. Bom, Filipenses é uma carta muito profunda do apóstolo Paulo, e a gente tem que entender um pouquinho sobre a cidade da qual o apóstolo Paulo estava pastoreando. Paulo não estava sozinho, ele estava acompanhado, começa aqui, no primeiro versículo dessa epístola, dessa carta, Paulo e Timóteo, diz o texto, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É muito interessante a gente entender o que é a palavra bispo, porque no Novo Testamento a palavra bispo tem uma referência clara a presbíteros, Hoje muitas igrejas possuem o cargo do bispo, tem um pastor, tem um bispo, como se fosse uma autoridade maior, mas no Novo Testamento não se designa isso, designa homens separados como presbíteros, assim como na igreja presbiteriana nós temos os homens que são presbíteros, que são os responsáveis junto com os pastores no pastoreio da igreja, são os presbíteros. E ele fala a todos os santos em Cristo Jesus. Nós entendemos como cristãos que somos separados para a glória do Senhor, ou seja, somos santificados, somos santos. Por isso que ele fala, toda vez que ele faz uma referência à igreja, ele fala aos santos da igreja. A igreja de Cristo que se reúne num endereço especial, que é a cidade de Filipos. Aqui na Igreja Central nós abolimos, melhor dizendo, a palavra membresia. Apesar de entendermos os aspectos da denominação como membros, mas não é uma palavra que designa o real sentido do Novo Testamento. Melhor seria usarmos, e como usamos aqui, a palavra discípulos. Ou seja, entendemos que somos discípulos de Cristo Jesus e que estamos congregados num local juntos, que é a igreja local, que é a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Aqui ele fala aos santos em Cristo Jesus, ele fala, eles são de Cristo, são discípulos de Cristo, que estão e que vivem em Filipos, ou seja, aos filipenses. Bom, é bom entendermos Filipos. Filipos é essa cidade muito interessante, estratégica. Aliás, Paulo ia para cidades estratégicas.
Filipos era uma cidade que foi considerada uma colônia romana. Ou seja, ela tinha sido conquistada pelo Império Romano e ali se estabeleceu essa colônia. Houve várias guerras, a grande batalha de Filipos, por exemplo, para que pudesse conquistar essa região e colocar ali a mão do Império Romano. Ou seja, todos os habitantes de Filipos, os filipenses, eram considerados cidadãos romanos. E para isso eles gozavam dos direitos de serem cidadãos romanos. Então, quando o evangelho entra nessa cidade, ela tem a primeira barreira, que são os costumes, as tradições. Não só isso. Em Filipos, havia como se fosse um assentamento de soldados romanos que eram veteranos, ou seja, romanos, soldados que eram veteranos de guerra. Era como se fosse uma grande cidade da qual os soldados que estiveram em guerra, defendendo o Império Romano, as grandes conquistas do Império Romano, se estabeleciam para viver o resto das suas vidas, os seus últimos dias. Ou seja, havia uma cultura militar ao redor de Filipos também. E quando o apóstolo Paulo leva o evangelho, ele tem cuidado para entender as cidades. O apóstolo Paulo era um grande estudioso das cidades. Apóstolo Paulo, ele estudava os cidadãos, os costumes, ele estudava os direitos daquela região para que ele pudesse entender qual a melhor forma de levar o evangelho. Fica a primeira lição aqui para mim e para você. E quando levamos o evangelho, temos que entender o coração dessa pessoa, essa região, essa cidade, essa nação, como abordar o evangelho de uma forma que faça sentido a essa pessoa. Não é deturpar o evangelho, mas entender a força que o evangelho tem para alcançar a pessoa na situação em que ela se encontra. Filipos era assim, Paulo entendeu, uma colônia romana, uma cidade que era habitada por soldados romanos, veteranos de guerra. Essa era uma das características dessa cidade. Outra característica, não havia sinagoga. Sinagoga era o local onde os judeus que se rendiam ao evangelho se reuniam para adorar esse Deus, né? Eles entendiam que eles precisavam desse local. Paulo ia lá para mostrar o evangelho, para que esses judeus aí sim se convertessem ao verdadeiro evangelho. Não havia uma sinagoga. Por quê? Porque pela lei deveria ter um número de judeus, homens, para se reunir, para que pudessem criar um local que se chamava sinagoga. Em Filipos não havia esse local, ou seja, havia um número muito pequeno de judeus naquela região. A maioria se dava por romanos e gregos que se reuniam ali. Ou seja, Paulo mais uma vez identificava essa necessidade. Como que a gente tira essa conclusão? Porque no livro de Atos, que faz o relato de como o apóstolo Paulo adentrou a cidade de Filipos, vai mostrar que Paulo, ao chegar nessa cidade, ele procurava um local, geralmente a sinagoga, porque ali havia judeus que viam o Velho Testamento como verdade, mas não entendiam ainda que Jesus Cristo havia vindo à terra, vivido entre eles, havia sido morto na cruz e ressuscitado. Então ele vinha e pregava o evangelho, como se fosse complementando tudo o que eles acreditavam no Velho Testamento. Ele procura essa sinagoga e não encontra. Então, no caso de não haver uma sinagoga, os judeus se reuniam em um local estratégico perto de um rio, por exemplo. E é o que acontece na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo encontra ali algumas pessoas, entre elas, na maioria, mulheres, que estavam ali se reunindo para buscar esse Deus. E ali ele começa a plantar a igreja em Filipos. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ao escrever a carta, ele não está na cidade, ele escreve a carta após a plantação dessa igreja para discipular, para disciplinar, para exortar, para direcionar as igrejas. Então ele está preso, Paulo está preso, está na prisão ali, e ele começa a escrever essa carta pastoral para a igreja aos filipenses, a igreja em Filipos. Mas é fato que o teor dessa carta, principalmente no início, mostra que Paulo tinha um apreço muito grande a essa igreja. Ele levava alguma coisa no coração, era diferenciado. Eu quero ler os textos para que você possa entender o teor do amor que Paulo tinha ao mencionar a igreja em Filipos. Ele fala o seguinte, no versículo 3 de Filipenses capítulo 1.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele mostra, existem pessoas que foram alcançadas e essa obra ela não tem fim. Deus vai completar essa obra. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Olha só, as palavras que o apóstolo Paulo ele fala, recordo de vós, veja a cooperação que vocês têm no Evangelho, eu sei que Deus vai completar essa obra que já começou, eu vos trago no coração, ele continua, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele fala, vocês não estão distantes, vocês estão comigo. Lembre-se, Paulo estava sendo perseguido, estava preso. Ele fala, eu vejo que vocês estão comigo, vocês cooperam, são participantes da graça comigo, seja nas minhas algemas ou seja na defesa da confirmação do Evangelho. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Paulo expressa que ele tem saudade de estar com eles. Eu gostaria de estar com vocês agora. Eu escrevo essa carta, mas como eu gostaria de estar presencialmente, fisicamente com vocês, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Olha só, Paulo inicia a carta não só com a saudação, mas com uma oração. Para o apóstolo Paulo, oração não era uma alternativa. Oração era um estilo de vida. Oração não era algo que ele colocava na agenda se desse tempo. Na verdade, a agenda de Paulo, ela se acomodava à vida de oração de Paulo. Ele começa, por esta causa eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oração. Paulo inicia com oração. É muito propício aqui, Paulo, na sua carta, começar com oração, porque essa igreja foi plantada fruto da oração. Muito importante que tudo que façamos na nossa vida tenha a centralidade a oração. Infelizmente, muitos de nós negligenciam a oração. Oração nada mais é do que você falar e ouvir a Deus, do que você conversar com Deus. Muitas pessoas ficam temerosas com a oração, pensando que a oração é produzir palavras sem parar. Não, oração não é um muito falar. Pelo contrário, oração sim envolve o falar, mas envolve muito mais o ouvir. Muitas vezes você tem que aprender a ouvir Deus. Como? Através da leitura da palavra. Muitas e inúmeras vezes Deus nos fala pela palavra de Deus. Também através da igreja local, Deus fala conosco através dos diversos ministérios, irmãos e irmãs em Cristo, que vêm com palavras, com direções de Deus para a nossa vida. Deus fala de várias formas, é através da nossa oração. Quantas vezes na nossa oração nós não temos nem sequer palavras para serem mencionadas? Porque Deus ouve, quem sabe, não a oração que sai dos nossos lábios, mas a oração que é produzida pelos nossos corações. Ou seja, não é necessário uma linguagem rebuscada para se aproximar de Deus, não é necessário nem muito tempo de conversão, como alguns dizem, para ter uma oração. A oração sai do coração, fruto de um relacionamento. Se somos filhos e Deus é Pai, o Pai sempre acolhe qualquer tipo de palavra do Filho, mesmo que ele ainda não saiba falar, mesmo que ele não saiba pedir como convém. Deus, ele acolhe as orações dos seus filhos. Ou seja, a natureza dessa carta começa com uma oração. Tem um pastor chamado Eugene Peterson, ele escreveu o seguinte: não era algo periférico para Paulo, mas central. A oração é a ação segundo a qual se vive a crença de que Deus é um ser pessoal com uma vontade soberana. Ou seja, se eu pudesse colocar aqui círculos na vida de Paulo, nos quais o círculo central fosse onde ele valorizava mais, com certeza no círculo colocaríamos a palavra oração, intimidade com Deus, palavra do Senhor, porque era onde Paulo concentrava a sua vida e todo o resto, toda a sua agenda se adequava a esse seu estilo de vida. Mas infelizmente, muitos de nós fazemos o contrário. Colocamos sim a oração como periférico, a igreja na periferia da nossa vida, a palavra de Deus também, e centralizamos o eu.
as questões da nossa vida, centralizamos aquilo que realmente achamos que precisamos, invertemos tudo. Temos que aprender com o apóstolo Paulo e com a igreja de Filipos, que valorizava e centralizava a oração como sendo a sua vida. E toda a sua agenda se desdobrava fruto da sua oração. Você quer ver? O nascimento dessa igreja aconteceu assim. O nascimento da igreja está no livro de Atos e eu queria muito que você acompanhasse, porque é muito importante entendermos por que Paulo usa essas palavras de um tom tão amoroso, falando, eu recordo de vós, tenho saudade de vós, trago vocês no meu coração para essa igreja. Com certeza nós temos que analisar o início dessa igreja e faz muito sentido as palavras do apóstolo Paulo vendo o início dessa igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vai entender ali que o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros, foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus a irem para essa região e chegaram em Filipos. Ali, a partir do versículo 11, ele fala, tendo, pois, navegado de Troade, estou no Atos 16, versículo 11, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Olha só, a nossa cidade, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. E olha só, o apóstolo Paulo, como ele tinha prioridade de oração, o versículo 13 mostra isso. No sábado saímos da cidade para junto do rio. Lembra? Não havia sinagoga, eles tinham que procurar um local de oração. Certamente ali havia um lugar de oração. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha só a oração de novo. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Havia um grupo de mulheres que buscavam um Deus Altíssimo. E elas se reuniam ali para fazer suas orações. O apóstolo Paulo ali com seus companheiros, quem sabe Silas, Timóteo, estavam ali presentes e se aproximam dessas mulheres e ali eles começam a mostrar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Certa mulher chamada Lídia, e aqui começa a igreja em Filipos. Vão ser três personagens. Aqui começa a primeira. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Então a primeira, Lídia. Essa mulher era da cidade de Tiatira, era vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua família, sua casa, nos julgou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aparece a primeira pessoa que é alcançada pelo evangelho na cidade de Filipos, uma mulher. Muito diferente do costume da época, porque as mulheres não tinham muito direitos, mas essa mulher era uma comerciante, era uma vendedora, era da cidade de Tiatira e estava em Filipos, provavelmente ela fazia viagens comerciais, ela vendia púrpura, essa cor inusitada para a época, vinda da cidade de Tiatira, causava um tingimento no tecido diferenciado do qual ela comercializava, ou seja, essa mulher era uma mulher diferenciada, da classe alta, provavelmente ela era viúva, por isso que ela conseguia levar os seus negócios. Mas diz que o Senhor abriu-lhe o coração. Lídia, ou seja, o evangelho aqui para essa comerciante se tornou real. Seu coração foi aberto. Lídia, a primeira a ser alcançada na cidade de Filipos. Lídia mostra que o evangelho é para todas as classes sociais, não importa se ricos ou pobres. Não importa se as pessoas têm carência ou aparentemente não têm carências, mas o coração é carente de Jesus Cristo. Eu e você às vezes nos aproximamos dos mais necessitados achando que eles têm mais necessidade do evangelho. E existe um evangelho da minoria, achando que o evangelho é para os pobres. Sim, o evangelho é para os pobres, para a classe média, para os ricos, para os milionários, os bilionários, para os marginalizados, para os que estão na centralidade da vida. É para todos. Lídia mostra que o evangelho quebra e rompe todas as classes sociais. O evangelho é para todos. Mas não acaba aí. Outra personagem, versículo 16 de Atos 16. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, novamente, centralidade do apóstolo Paulo na plantação dessa igreja era oração. Eles vão ao lugar de oração e nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aparece uma jovem escrava, que o seu nome não é mencionado. Uma escrava. Ela estava ali possessa de um espírito adivinhador.
E ali ela dava muito lucro, porque ela previa o futuro. E ao prever o futuro, aquelas pessoas que a escravizavam ganhavam muita soma de dinheiro. E ela começa ali a perseguir, a seguir Paulo e clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Preste atenção, essa mulher, tomada de um espírito maligno, não falava mentira. Muitas vezes nós podemos proferir verdades, mas não vivê-las. Essa mulher, essa escrava, seu nome não é mencionado, ela não tinha sua liberdade frente de Lídia, que era uma mulher independente, uma mulher que era comerciante, uma mulher que era temente a Deus. Agora há uma outra personagem, uma mulher escrava, seu nome não é mencionado, provavelmente ela não tinha direitos a nada, ela não era temente a Deus, mas proclamava verdades. Ou seja, o proclamar verdades nem sempre mostra que vivemos as verdades. E essa mulher aqui, ela é liberta. Versículo 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, esse Espírito na mesma hora saiu. Essa mulher é liberta. Ela, Lídia, comerciante, essa mulher escrava sem liberdade. E mais do que isso, ela era vítima da indiferença. Por que indiferença? Porque os homens não estavam preocupados com ela, estavam preocupados sim com o que ela poderia fornecer, com o lucro que eles tinham em cima dela. Muito parecido com a sociedade que temos hoje, que as pessoas olham para as pessoas como se fossem produtos. E esquecem que existe um coração que bate, existem sentimentos, emoções. Aqui fica algo para a gente pensar. Se você é um comerciante, se você é um empresário, como é que você vê os seus colaboradores? Como é que você os enxerga? Como uma fonte de lucro? Ou como pessoas que têm aspirações, têm sonhos, pessoas que têm famílias, pessoas que têm seus sentimentos? Como é que eu e você olhamos para essas pessoas? Aqui mostra uma sociedade que, pela escravização do próximo, valeria ganhar lucro, ou seja, apresentava indiferença. Como que nós temos olhado para as pessoas que estão acima de nós? Você tem seu patrão, seu chefe. É muito fácil ser subordinado aos que estão de cima, porque você teme perder seu emprego, perder benefícios. Mas e a tal respeito e subordinação aos que estão abaixo de você? Como é que você os enxerga? Como é que você os trata? Essas pessoas tratavam sem liberdade, com indiferença. Mas vem o Evangelho e rompe a indiferença. O Evangelho de Jesus Cristo trata a todos por igual. Você vê numa sociedade os guetos, pessoas com dinheiro aqui, pessoas sem dinheiro ali, bairros nobres aqui, bairros pobres ali, muito bem diferenciado. Você vê isso na sociedade muito claramente. E cada dia se quer fazer ainda maior essa divisão, essa separação. Quanto mais distante os grupos estão, melhor para a sociedade, porque a sociedade vive debaixo da indiferença. O Evangelho não, o Evangelho traz essas pessoas juntas. O Evangelho é capaz de fazer numa igreja ou no ministério pessoas trabalharem juntas, pessoas que têm contas salariais bem diferentes, pessoas que têm histórias de vida muito diferentes, pessoas que têm gostos diferentes, mas que se unem por causa de Jesus Cristo, porque o Evangelho fez diferença na vida delas. Eu fico imaginar essa escrava sentada ao lado na igreja em Filipos de Lídia, uma comerciante, uma mulher rica, quem sabe muito bem vestida. Então se chega essa mulher escrava, que seu nome não é mencionado, a sentar-se ao lado de Lídia, com seu testemunho, sabendo que aquele que começou a obra vai completá-la. Mas não só essas duas mulheres, tem uma terceira personagem aqui. O texto se desdobra, falando que Paulo e Silas pagaram alto preço por libertar esse escravo, porque os senhores perderam sua fonte de lucro. Eles são julgados injustamente e são presos. Isso mesmo, são presos de forma injusta. Paulo e Silas são presos e aparece essa terceira pessoa que é alcançada pelo Evangelho no início da cidade de Filipos. Um carcereiro, isso mesmo. Ali no versículo 27, ainda de Atos 16, fala que o carcereiro estava ali cuidando deles. Na verdade, eu quero voltar uns versículos antes para que você possa entender como é que se deu isso tudo. No versículo 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro é um homem que é o seguinte, missão dada, missão cumprida. Ele era uma pessoa que tinha muitas responsabilidades e a sua responsabilidade dependia da sua vida. Sua vida dependia
dos seus atos, porque se alguém escapasse daquele cárcere, daquela prisão, certamente a vida dele seria tirada. Se 10 bandidos, ladrões, prisioneiros escapassem, aquele carcereiro tinha que pagar com a sua vida de mais 10 soldados. Era assim que acontecia no Império Romano. O carcereiro então pegou esses homens, Paulo e Silas, e colocou no cárcere interior. E diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas fizeram daquele local um local de oração. Preste atenção. Em Lídia, eles foram buscar Lídia no local de oração. Essa mulher escrava, eles estavam indo para a oração. Paulo e Silas no carcereiro não tinham um local de oração. Mas diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles fizeram daquela tragédia de vida um local de oração e intercessão. O carcereiro que se achava um cuidador de prisioneiros, ele estava aprisionado. O verdadeiro prisioneiro daquela cela não era Paulo e Silas, que estavam atrás de grades, mas era aquele que se achava que cuidava de prisioneiros. Ele estava aprisionado por um sistema mundano que o cercava. Mas Paulo e Silas, que eram as duas almas mais livres ali daquela prisão, cantavam e louvavam a Deus e oravam. Eles transformaram aquele momento em um local de oração. Quem sabe eu e você temos que transformar a nossa sala de estar da nossa casa, onde existem tantas brigas, em um local de oração. Quem sabe eu e você temos que transformar esse leito de hospital do qual você chora por um ente querido, num local de oração. Quem sabe eu e você temos que transformar essa empresa do qual só existe brigas e desentendimentos em um local de oração. Paulo e Silas foram capazes de transformar uma cela onde eles estavam presos injustamente, onde eles estavam no cárcere interior, no pior local da prisão, onde eles tinham sido açoitados, com as costas machucadas, com os pés e as mãos no tronco. Eles olharam para o outro e pensaram: o que nos cabe fazer aqui? Podemos murmurar, reclamar das situações, ou podemos transformar esse local em um local de oração e de louvores. Então Silas deve ter puxado um cântico, Paulo uma oração, e fizeram ali, na meia-noite, do auge da dor, do auge da escuridão, um local de adoração. Lídia, uma comerciante. O evangelho rompe as classes sociais. Escrava, uma mulher que experimentava indiferença. O evangelho rompe a indiferença deste mundo. E o carcereiro, um homem que se achava livre, mas que o seu coração estava aprisionado. O evangelho rompe os cárceres do inimigo. Diz o texto que, enquanto eles cantavam e louvavam, houve um terremoto e aquelas cadeias se caíram, mas eles não fugiram. Aquele homem que tentou se matar, o carcereiro, e Paulo falou assim: não faça nada. Bom, no frigir dos ovos, essa história, o carcereiro também é alcançado pelo evangelho e toda a sua casa é batizada. Assim começa a igreja em Filipos. Assim começa essa igreja que Paulo fala: eu trago vocês no coração, eu recordo de vocês, veja a cooperação do evangelho. Eu sei que Deus que começou essa boa obra há de completá-la. Essa é a igreja que eu tenho saudades, é a igreja em Filipos. Ela nasceu na oração. Quantos projetos iniciamos sem oração? Quantas atitudes temos sem consultar a Deus? O apóstolo Paulo tinha centralidade na sua vida a oração, e da oração a sua agenda se desdobrava. Quem sabe o exercício que eu e você temos que fazer é o seguinte: olhe para a sua agenda, olhe para os seus compromissos. Aonde está a oração? Olhe para as suas ações. Será que elas nasceram fruto da dependência da oração? Essa igreja, a igreja da alegria, do contentamento, da felicidade, da qual o apóstolo Paulo trazia no coração, nasceu fruto de oração. Imagina Lídia, a escrava, e o carcereiro sentados juntos na igreja. Imagina só Lídia ensinando os valores para essas pessoas da sociedade, mostrando que pode sim expressar a sua fé no seu trabalho. Imagina essa escrava se levantando e contando seu testemunho de vida. Um dia eu vivi uma indiferença, hoje eu sou amada. Imagina o poder do seu testemunho. Imagina o poder que essa mulher escrava, seu nome não é mencionado, ao cuidar, amar e encorajar as pessoas novas dessa igreja. Imagina esse carcereiro e toda a sua família sentado na igreja contando: um dia a minha vida estava escravizada, eu ia tirar a minha própria vida, mas o evangelho de Jesus Cristo
me salvou, me resgatou. Imagina a vida de oração dessa igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala, trago-os no coração, tenho saudade de vós. Que essa semana possa ser uma semana de análise da nossa vida. Que a oração seja central na nossa agenda, no nosso coração, no nosso viver diário. E não poderíamos fazer diferente a não ser terminarmos com uma oração aqui. Vamos orar juntos. Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos fortalece. Obrigado porque a carta aos Filipenses nos alerta da importância da oração. Obrigado por esses homens e mulheres lá na cidade de Filipos. Pai, eu trago à memória o testemunho dessas 3 pessoas e tantos outros testemunhos que essa igreja pôde proporcionar, fruto de uma igreja pautada e baseada na oração, fruto da pregação, da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que é transformador. Que seja transformador na nossa vida também. Que possamos não deixar a oração na periferia das nossas agendas, mas na centralidade da nossa vida. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.